Juízes capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 16. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos ilumine com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo, para que nós possamos ser alimentados pela Tua palavra nesse momento, Senhor. Fala conosco nesse tempo e nos ajude, Pai, a edificar, Senhor, uma base de fé na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Assim nós lemos a palavra de Deus. Juízes 2, de 1 a 16. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: Eu tirei vocês do Egito, os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse: não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos ladrões, que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para seu mal, como o Senhor lhes tinha dito, e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que o atacavam e roubavam. A igreja pode se assentar? Aqui nós vemos que houve uma mudança de geração no meio do povo. Uma geração que conhecia o Senhor morreu, se foi. Nós vemos aqui que morreu Josué, o sucessor de Moisés. Moisés foi o grande referencial, depois Josué conduziu o povo, depois morreu Josué, e ainda ficaram alguns anciãos que caminhavam ali junto com Josué. Mas depois morreram esses anciãos, depois morreu aquela geração e se levantou uma nova geração que não havia experimentado o que eles experimentaram, que conheciam o Senhor de ouvir falar. Porque quando a gente fala de conhecer o Senhor, biblicamente conhecer significa experimentar, significa ter contato, significa ter intimidade. Mas se eu fosse traduzir literalmente essa expressão de conhecer, né? Eu fosse traduzir literalmente do hebraico, eu poderia traduzir como sentir o gosto, como experimentar, como provar literalmente o Senhor.
na vida. Nós vemos aqui que levantou-se então uma geração que não tinha visto, não tinha sentido o que o Senhor havia feito pela geração passada, pelas gerações anteriores. Não foi construída uma base de fé adequada para aquela nova geração. E aquela nova geração, ela se afastou do Senhor. Ela foi se afastando do Senhor e a gente vê todos os acontecimentos ruins que aconteceram por conta disso. A gente vive um tempo, meus irmãos, minhas irmãs, que eu estou com 38 anos. Então, assim, eu tô começando a presenciar uma transição de geração. Eu cheguei na igreja há 21 anos atrás, vai fazer 22 anos que eu estou na igreja metodista. Então, a geração que eu conheci, a minha geração de crentes, está vendo uma geração diferente. E está se levantando uma geração influenciada pelo mundo atual, pela sociedade atual, que estão chegando na igreja. E a gente, da geração mais antiga, das gerações mais antigas, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é de construir uma base sólida de fé, para que essa geração nova permaneça, seja nutrida, que essa geração tenha a solidez que a minha geração e as gerações que vieram antes da minha, né, que é de boa parte de vocês aqui, possa ter essa mesma solidez, porque a sociedade que nós vivemos é marcada hoje por algumas coisas que, se a gente não vigiar, pode se enraizar dentro da igreja de Cristo. Na verdade, já está se infiltrando em alguns segmentos. E a gente precisa tomar cuidado. A geração atual, ela é marcada pelo quê? A geração atual é marcada por imediatismo. A geração atual é marcada por superficialidade. A geração atual aí, é marcada muito da era digital. É marcada pela falta de compromisso. As pessoas dizem às vezes: olha, eu tenho 5.000 amigos de Facebook. Gente, o que é uma amizade que você sequer viu a pessoa na sua frente? Pode haver sim o sentimento de companheirismo, de amizade, sim. Eu não estou deslegitimando isso. Mas o que eu estou falando é que isso não se compara com uma amizade construída no nível pessoal. Eu tenho amigos que começaram na internet e acabaram se tornando amigos mesmo. Eu tenho de fato amigos que eu consegui uma caminhada virtualmente, que eu nunca os conheci ainda pessoalmente, mas a gente desenvolveu já um nível de amizade durante a caminhada, de orar um pelo outro, de conversar coisas até da vida pessoal. Sim, isso acontece, isso existe, mas o que eu estou tentando dizer é que hoje a gente tem uma geração que, assim, hoje é amigo, amanhã excluiu, não é mais amigo. Excluir fulano, era meu amigo, mas não é mais. Excluir. A gente vive hoje um período que, antigamente, a gente começava a sair com a menina, conhecer uma menina, né, já se falava que estava namorando. Hoje em dia o povo tem medo de usar essa palavra. E que essa cultura não entre e não se enraize dentro da igreja. Né? Não, nós não estamos namorando, nós estamos só ficando. Não é assim que a gente vê isso por aí? E demora-se meses aí no mundo até alguém dizer: não, de fato, nós estamos namorando. O que é isso? É a procrastinação do compromisso. Antes o pessoal procrastinava casar. Agora o pessoal não somente procrastina até assumir um namoro, até entrar em um noivado. Então, a coisa está indo para níveis. Por quê? Não, se eu não assumir um namoro, não tem problema. Se amanhã eu não quiser mais olhar na cara dele ou na cara dela, não.
Acabou, não. A gente não estava namorando. A gente só estava ficando. Não é assim? Não é assim que está a mentalidade que está se levantando? Vou perguntar para aqueles que são um pouquinho mais novinhos que eu aí, que estão na faculdade, que estão na escola. Eu estou errado? É assim mesmo, né? Né, molecada? É desse jeito aí que está acontecendo, né? Então, se a gente não construir bases sólidas, se a gente não fortalecer as bases que nós temos, toda essa cultura de superficialidade vai tentar se enraizar nas nossas igrejas, a cultura da falta de compromisso. Então a gente precisa vigiar, meus irmãos, e vigiar inclusive nas nossas casas, com as nossas famílias, porque o inimigo, tudo que ele quer é que as próximas gerações não tenham base, e muito menos que essas bases sejam uma base de fé. Essa geração que se levantou aqui, essa nova geração que não conhecia o Senhor e que estava desprovida, que não tinha experimentado, não tinha testemunhado aquilo que aquelas pessoas testemunharam e que estavam desprovidas de uma base de fé bem alicerçada. Foi uma geração que não conheceu o Senhor e só conheceu a derrota. Porque é o que está escrito aqui, que aonde eles iam, eles eram derrotados pelos seus inimigos, que eles foram entregues nas mãos das pessoas que os saqueavam, que os roubavam. Por quê? Por falta de conhecer o Senhor, por falta de uma base sólida de fé. Nós vemos aqui que uma geração que não conhece o Senhor é uma geração que não tem intimidade com o Senhor, que não anda com o Senhor dia após dia. É uma geração que perde ou negocia valores. É uma geração que abandona boas práticas. É uma geração que abaixa seus padrões. E é tudo isso que nós vemos aqui, negociaram valores, se entregaram à idolatria. A gente vê aqui, Deus começa a falar no versículo 1 sobre a aliança. De maneira nenhuma ele invalidaria a aliança. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eles negociaram a aliança que eles tinham com Deus e foram após outros deuses. A gente vê aqui que essa aliança, que eles abandonaram boas práticas, as boas práticas de obediência, de temor ao Senhor, do culto puro a Deus, e foram se misturar com os costumes dos outros povos que não conheceram o Senhor, que não tinham compromisso com a aliança de Deus, com a lei de Deus. Nós vemos aqui que eles abaixaram seus padrões. Eles não tinham mais aquele padrão elevado de santidade. Meus irmãos, como que estão os nossos padrões? Como que estão os padrões das novas gerações? Nós vamos nos preocupar com isso com urgência. É nossa responsabilidade preparar as próximas gerações. É nossa responsabilidade, assim como era a responsabilidade daquela geração, que em alguma coisa eles falharam, que a geração que se levantou não tinha uma fé sólida, não tinha uma base de fé bem consolidada. Onde se constroem as bases de uma geração? Onde nós construímos as bases para a firmeza da fé de uma geração? Em 2 lugares: na igreja e na família. É bom quando a igreja e a família estão conectadas, ou seja, quando todos na mesma casa pertencem ao corpo de Cristo. Mas muitas vezes isso não é uma realidade, e aí muitas vezes a igreja vai ter que muitas vezes fazer um papel que seria da família. Mas primordialmente, o lugar aonde se constroem valores, o lugar onde se lançam bases, é na nossa casa, é na nossa família. Por exemplo, os nossos costumes vêm de casa, e a gente reproduz os nossos costumes. Vou dar um exemplo aqui.
Isso, quando a gente casa, é uma coisa que fica muito evidente. As diferenças de costumes. Eu lembro que quando eu casei com a Carol, né, aí a gente foi, né, morar na nossa casa. Eu e ela e eu, e a gente ia lá, preparava o nosso almoço e ia sentar para comer. E aí eu lembro que ela comia rapidinho, levantava, pegava o prato, tirava o prato da mesa e levava para a pia. E eu continuava ali sentado, comendo, e não entendia o que estava acontecendo. Porque na minha casa ninguém levantava da mesa assim e saía rápido. A gente gastava aquele tempo para comer, conversar, comer mais um pouco. A hora do almoço era um momento de gastar um tempo juntos na mesa. Na casa da minha esposa, o meu sogro tinha um horário X de almoço e tinha que ir rápido em casa almoçar, que elas tinham que se aprontar para ele levar elas para a escola, porque tinha que pegar trânsito, e tinha que deixar na escola e voltar rápido para o trabalho. O que aconteceu ali? Diferença de costumes. Diferença de forma de convivência. De onde veio isso? Esse costume veio da casa dela e o meu costume veio da minha casa. E assim é com tudo. A nossa visão de mundo é construída dentro da nossa casa. A maneira de nós tratarmos as pessoas, muitas vezes, nós lidarmos com o próximo, muitas vezes, vai ser uma reprodução de como a gente lidava com as pessoas dentro da nossa casa. Então, a família tem um papel primordial no lançar bases, principalmente a base de fé. Como estão nossas bases? Como que está se formando a geração atual de cristãos? Tanto dos que estão chegando nas nossas igrejas, quanto os que estão sendo formados dentro das nossas casas. Falo dos nossos filhos. Como será? Nós vivemos um tempo que urge fortalecermos as nossas bases. Satanás está tentando de todos os meios minar nossas bases. E aí nós precisamos focar onde nós vamos fortalecer essas bases, fortalecendo a nossa base de fé na nossa casa, na nossa família. Primeiro ponto, através da fidelidade à aliança, o qual o próprio Deus é fiel. Quando Deus fala ali da aliança, Deus está retomando a figura da aliança dele com Abraão. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Deus fez promessas. E Deus falou, olha, eu serei o seu Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Diz, eu farei de você uma grande nação. E está aqui, ó, toda essa nação aqui é a descendência de Abraão. E disse mais, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe por quê? Porque da geração de Abraão, né, das gerações de Abraão, da descendência de Abraão, viria o Salvador do mundo, Jesus Cristo, que por meio dele, por meio da fé, todos nós somos feitos filhos e filhas de Abraão. Por isso que a descendência de Abraão é infinita, como são as estrelas do céu, que ninguém pode contar, né? Não são assim infinitas, porque deve ter um fim, né? A não ser que Deus esteja criando estrelas aí, né? Isso aí nós não sabemos, mistérios de Deus nós não sabemos, mas pelo que eu creio, eu acho que tem o fim. Tem um fim, porque a Bíblia diz que Deus tem todas as estrelas do céu contadas. Só Ele sabe quantas estrelas tem no céu. E aí Ele usa essa figura. As estrelas do céu, assim, seria a descendência de Abraão. Como a areia do mar é a descendência de Abraão. Por quê? Porque todo aquele que aceita Jesus como Salvador e Senhor se torna filho de Abraão, se torna herdeiro do pacto, herdeiro da promessa. O pacto que Deus fez com Abraão, reafirmou em Moisés e renovou por meio de Jesus.
Quando Jesus disse, quando ele institui a Santa Ceia, ele diz: esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Deus havia dito para o povo no Antigo Testamento: vocês invalidaram a minha aliança, mas virão dias que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quando Deus fala isso, a palavra hebraica que é utilizada para aliança, a expressão hebraica é Brit Hadasha, que significa aliança renovada. E no Novo Testamento foi escrito em grego. E quando Jesus fala, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, ele usa para nova. Existe duas palavras em grego para novo. Existe a palavra neos e a palavra kainos. Neos é onde vem a expressão neonatal, ou seja, um recém-nascido, né? Para eu exemplificar para vocês, se eu pego um carro, eu vendo o meu carro e eu compro um carro novo, um carro que não era meu, e eu vou falar, esse aqui é o meu carro novo, eu estou dizendo que o meu carro é neo, novo, é outro carro totalmente diferente. Agora, se eu bato o meu carro, ele fica todo detonado, e eu mando reformar ele, e ele volta todo reformado e falo, está aqui o meu carro novo em folha, novo, kainos. É o mesmo carro, só que foi restaurado, renovado, está numa nova forma, pode estar até com uma nova cor, pode até estar com uns apetrechos a mais ou umas coisinhas a menos, sofreu alguma modificação, mas é o mesmo carro. Então, é isso que Jesus fez com a aliança, é a mesma aliança, mas numa nova forma, em novos termos, mas com a mesma essência. Então, Deus disse para Abraão, estabelecerei a minha aliança com você e com a sua descendência. Aí vamos refletir algumas coisas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é semear na nossa casa, para nós termos uma base de fé sólida, é a fidelidade a aliança ao Senhor e a consciência de estar nessa aliança. O símbolo da antiga aliança, lá no Antigo Testamento, a antiga forma da aliança, era a arca. Dentro da arca estava a tábua dos 10 mandamentos, um recipiente com maná e a vara de Arão que floresceu. Os 10 mandamentos simbolizavam a palavra de Deus, a revelação de Deus, os mandamentos de Deus, aos quais nós devemos ser fiéis. O maná simboliza o quê? O cuidado de Deus, a providência de Deus em favor do seu povo. E a vara que floresceu simbolizava o quê? A direção de Deus, né? Ali, a escolha de Deus, aquele a quem Deus estabeleceu que deveria exercer a função sacerdotal lá, que era a família de Arão. Então simboliza o quê? A direção de Deus. Então nós devemos caminhar em fidelidade à direção de Deus, nós devemos andar na dependência de Deus, e nós devemos ser obedientes à palavra de Deus, e devemos inculcar isso aos nossos filhos. Aí eu vejo assim algumas coisas. Deus disse para Abraão, eu vou estabelecer uma aliança com você e com a tua descendência, com os teus filhos. Como que alguém era incluído na aliança lá no Antigo Testamento? A partir de Gênesis 17 você pode ler isso aí. Através do ritual da circuncisão, a pessoa ela era incluída na aliança, era incluída, por quê? Porque era incluído no povo de Deus. O que é que nos inclui hoje no povo de Deus, equivalente à circuncisão? Batismo. E a nossa igreja metodista, ela na sua doutrina, ela tem esse princípio, porque a igreja metodista abraça essa teologia do pacto, né? Algumas denominações não vêm dessa maneira, mas a igreja metodista é do grupo de igrejas evangélicas cristãs que abraçam essa ideia da teologia do pacto, e nós temos então a prática do batismo infantil. E aí às vezes eu vejo as pessoas que dizem assim, pastor, eu vou esperar meu filho crescer para ele poder escolher. É isso mesmo? Então eu vou chegar para o meu filho e eu vou dizer, olha meu filho, eu não te incluo no povo de Deus desde pequeno, não, para você escolher se é isso mesmo que você quer. A gente escolhe o nome,
tá? Se o filho fica doente, bebezinho, a gente não espera ele crescer para perguntar se ele quer receber aquela oração. Se precisar dar um remédio, a gente dá o remédio, a gente escolhe nome, a gente escolhe escola para o filho, e eu não vou tomar por ele a decisão de incluí-lo no corpo de Cristo. Se a condição para um adulto receber o batismo é se tornar como uma criança, eu vou querer que a criança se torne adulto para eu poder levá-la a ter esse direito? Gente, Jesus disse, o reino é das crianças, e se alguém não receber como uma criança, de modo nenhum entrará nele. Então, se elas já são cidadãs do reino de Deus, não há porquê eu não incluí-las no corpo visível de Cristo já aqui, agora. Aliás, eu por ser pastor, eu falei, eu batizo o filho dos outros, eu faço questão de eu mesmo batizar meus filhos. Fiz questão de eu mesmo batizei o Estevão e batizei a Aurora. Teve outros pastores, o pastor Eliel presidiu a cerimônia enquanto eu fazia o voto, depois fui para o outro lado batizar, o pastor Eduardo presidiu a cerimônia do batismo da Aurora, depois eu fui para o outro lado para eu mesmo batizar, mas que para mim, eu guardo no meu coração isso, que desde pequenininho já sabe que pertence ao povo de Deus, já a base de fé lançada. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande, não se desviará dele. Outro dia, o Estevão fez uma coisa errada em casa, chegou para mim e falou assim, papai, quem faz isso vai morar no inferno? Eu falei, vai. Irmãos, a gente tem que falar a verdade desde cedo. E aí eu já orientei ele sobre pedir perdão, sobre caminhar com Jesus. Irmãos, se a gente não lançar as bases de fé para os da nossa casa, tá? O diabo está aí fora, munido de um exército, para plantar uma porção de caminhos de perdição na vida daqueles da nossa família. Irmãos, isso é a mais pura realidade. E outra coisa, tem coisas que somos nós que temos que fazer. Quem ensina meus filhos sobre sexo sou eu e a minha esposa. O que pode e o que não pode. Quem ensina sou eu, com a Bíblia na mão, tá? Não é escola que vai ensinar, não. Não é livro aí do mundo que vai ensinar, não. O livro que vai ensinar é este aqui, ó. Tá? E assim que seja nas nossas casas, fidelidade à palavra de Deus. Quem ensina o que é certo e o que é valores de certo e errado é a família, ó. E o fazemos aqui, ó, debaixo da palavra, porque somos cristãos. Porque somos cristãos e Deus fala sobre isso. Se Deus não falasse nada sobre isso, tudo bem, mas Deus fala, nós cremos e nós professamos a nossa fé. E a Bíblia diz que nós devemos ensinar a lei de Deus aos nossos filhos. Tá? A gente respeita o que as pessoas aí fora acreditam, pensam, a gente respeita, a gente ouve com respeito e a gente também responde com respeito. Olha, eu entendo sua opinião, eu respeito o que você pensa, mas para os meus filhos, o meu ensinamento é esse, porque nós cremos assim. Porque, gente, você não tem ideia do tipo de material que tem por aí. Eu não vou citar aqui, porque eu vou ter que usar palavras feias para descrever, né? E o púlpito da casa do Senhor é para honra e glória do Senhor, não é para ficar falando de práticas obscenas. Mas teve aí um livro lançado para o público infanto-juvenil, que, olha, por favor, até eu não sei se não entraram se já não entraram na justiça para tirar aquilo de circulação, mas quando eu vi no YouTube uma mãe que não era cristã mostrando aquilo ali, eu fiquei chocado. Gente, presta atenção no que estão dando para os filhos de vocês lerem.
Presta atenção no que eles assistem nos streamings, porque, gente, temos que vigiar, porque a nossa casa vai ser bombardeada com todo tipo de ensinamento. Então, fidelidade à aliança. Então, eu no que depender de mim, eu não vou dar uma brecha para os meus filhos escolherem a perdição, para os meus filhos escolherem a condenação. O que depender de mim, eu vou sempre sinalizar o caminho do céu, o caminho da palavra de Deus, é o caminho de crer em Jesus como único Senhor e Salvador. Segundo ponto são princípios, né? Princípios, semeando princípios. Nós devemos então lutar para preservar o nosso jeito de preservar princípios. Conceitos, como eu falei aqui, de certo e errado, aprende-se em casa. Na escola, nossos filhos vão receber informação, educação, a gente ensina em casa. E a educação faz parte de ensinar a orar, a ler a Bíblia, ensinar os valores do reino de Deus. Não é só educação não é só ensinar o filho a como se portar à mesa e dizer por favor e muito obrigado. Isso é educação também. Mas a educação que nós temos que investir, a educação para a vida eterna, a educação para o reino de Deus, os valores do Evangelho. Portanto, quem ensina fé os meus filhos sou eu, os seus filhos é você. Não terceirize. Não terceirize. Uma vez eu soube um caso de uma pessoa que o filho, evangélicos, o filho chegou em casa falando de umas crenças totalmente contrárias à palavra de Deus. E aí a mãe chegou para ele e falou: meu filho, nós não cremos nisso. Aonde você ouviu isso? A professora falou na escola. E aquela mãe cristã foi lá e conversou com a escola e falou: olha, nós temos a nossa fé, nós somos evangélicos, nós cremos dessa maneira e nós não queremos que se ensine crenças religiosas para o nosso filho. Isso nós ensinamos em casa. Então nós devemos lutar pelo direito de preservar isso. Porque é assim que nós construímos uma base de fé. Outro ponto, para que a gente tenha uma base sólida de fé, é que a gente deve cultivar na nossa casa a vivência da fé. Nós devemos cultivar na nossa casa como eu falei, essa dimensão do conhecer a Deus é o que? Experimentar. Coisa que aquela geração que havia se levantado não havia experimentado. Eu lembro do meu pai. Meu pai, mesmo ele não estando como membro em igreja nenhuma, desde que eu era pequenininho, todos os dias, eu lembro dele me sentando na coxa dele, pegando a Bíblia, lendo um versículo, me explicando alguma coisa, fazendo uma oração. Eu lembro dele contando para mim, devia ter 4, 5 anos, a história de Davi e Golias, que eu amava. Depois ele começou a contar várias histórias da Bíblia para mim, e aí ele me explicava sobre céu, me explicava sobre inferno, me explicava sobre tudo. E eu cresci tendo uma certeza: a Bíblia é a palavra de Deus. E mesmo meu pai não estando em igreja nenhuma, eu fui com minhas próprias pernas, porque eu entendi que era esse o caminho. E hoje eu estou aqui. Meu pai se acertou com Deus por causa disso, antes de morrer, se acertou com Deus. Eu tenho certeza que ele foi com o Senhor. Mas a semente que ele plantou, sem perceber, me plantou na casa de Deus. Porque ele construiu em mim uma base de fé. E aí eu vou contar um testemunho para vocês aqui. Isso foi tão forte, foi tão plantado em mim, desde que eu era
criança? A crença no Senhor e que o Senhor faz milagres. Eu lembro com clareza de meu pai dizendo para mim da importância de se ter fé. Eu lembro que uma vez eu brincando, eu tinha 12 anos, eu brincando com uns amigos, eu tinha ido na escola, eu estava de manhã e tinha ido na escola na parte da tarde para fazer um trabalho. Aí fui brincar de lutinha. E nisso aí eu quase acertei, eu acho, né, que eu quase acertei um chute na cara do meu colega ali, e ele segurou meu pé. Ele segurou o meu pé, eu fui com a boca no chão. E esse meu dente aqui caiu inteiro, com raiz e tudo. Os outros deformaram, amoleceram. Naquela hora, eu falei o seguinte: Deus vai me ajudar. Peguei o dente e enfiei de volta no lugar. Quando eu cheguei na dentista, a dentista falou o seguinte: você salvou seu dente. Isso foi o que salvou seu dente. Sabe o que é isso? Eu aprendi a ter fé desde criança. Ensina a criança no caminho que deve andar. Viva a fé com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos. Influencia as gerações. Nós, muitas vezes, negligenciamos algumas coisas. Por exemplo, como família, a gente, às vezes, negligencia a observância do dia do Senhor. Domingo é dia do Senhor, é dia reservado para Deus. Ah, pastor, mas meu patrão me escala para trabalhar domingo, eu vou ficar desempregado? Não, mas se você puder, se você tiver como... Nós temos 2 cultos no domingo, né? Você talvez possa se organizar para estar presente em um dos cultos. Dá prioridade à casa do Senhor. Agora, muitas vezes que a gente vê na geração atual é o seguinte: saber, hoje eu não estou a fim de assistir culto não, hoje eu não estou a fim de ir para a igreja não, porque vai jogar o time tal, então em vez de eu ir no culto, eu vou ficar aqui assistindo. Isso é pecado. Domingo é dia do Senhor, o Senhor Jesus tem prioridade. Você sabe que, vou contar um fato histórico para vocês, no Império Romano, inclusive a igreja cristã sofreu muitas perseguições, muitos cristãos eram escravos, e diz lá um historiador que eles se levantavam antes do nascer do sol no domingo, e se reuniam, e ouviam uma pregação, e oravam, e celebravam a Santa Ceia, e depois disso cada um ia para o seu trabalho. Mas primeiro, eles levantavam de madrugada para honrar o dia do Senhor e prestar culto a Deus. Nós temos 6 dias na semana para a gente fazer o que a gente quiser, a hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Mas um dia a gente precisa dar prioridade para o Senhor, né? É o primeiro dia da semana, é a primícia de todos os dias da semana que nós entregamos para o Senhor. Os metodistas são conhecidos pelo seu zelo com o dia do Senhor. Antigamente, domingo, ninguém trabalhava, ninguém ligava a televisão, ninguém fazia nada. Eu não estou dizendo que é para a gente aderir a esse radicalismo. Claro, tem situações, algumas vezes eu não fui no culto. Eu lembro que eu estava na faculdade, às vezes eu ia para casa de férias, muitas vezes eu chegava, né, perto do final da semana, na sexta-feira, no sábado, e eu ficava tanto tempo longe do meu pai, que ele trabalhava aos sábados e tal, e às vezes eu precisava dar um pouco de atenção para ele. E aí era uma necessidade. Uma necessidade é uma coisa, uma opção deliberada é outra. Eu não estou aqui criticando necessidades. Muitas vezes você tem uma necessidade, muitas vezes pode aparecer um compromisso, né? Agora, virar uma prática constante de se dar prioridade a qualquer coisa, menos para Deus no domingo, menos para Jesus, né? Porque é o dia dedicado a Jesus, o dia do Senhor, da ressurreição de Cristo, da ressurreição de Jesus, da vitória de Cristo sobre a morte. Aí é problema, a gente precisa recuperar essa cultura junto com a nossa família. Domingo é do Senhor. Domingo nós vamos priorizar, separar o horário, pelo menos um dos cultos, nós não vamos negociar.
Não vamos presencial, mas vamos se reunir aqui em casa, vamos assistir online. A prática do dízimo, as pessoas precisam cultivar a prática do dízimo, da oração em todos os momentos. Vai fazer uma refeição, vamos orar agradecendo a Deus. Uma vez eu vi uma coisa muito bonita. Eu estava lá na faculdade de teologia, e aí umas meninas tinham chego do mercado, elas moravam juntas, e fizeram uma compra em conjunto lá, dos mantimentos. E na hora que elas chegaram com aquela compra, e essas meninas hoje são pastoras, inclusive aqui da nossa região, e elas se reuniram ali com aquelas compras e oraram, agradecendo a Deus pela provisão. Então, esse tipo de prática a gente precisa ter. A oração em família, o culto doméstico, coisas que estão se perdendo. Eu lembro com o meu pai, mesmo depois de eu grande, eu trabalhava com ele, a gente chegava, meu pai já começava a atender paciente, às vezes 6h30, 7 da manhã, a gente chegava antes disso, antes do paciente chegar, a gente estava sentado dentro do consultório, na mesa dele, com a Bíblia aberta, lendo um texto e fazendo uma oração, para depois começar o dia de trabalho. São práticas que a gente precisa cultivar com a nossa família, para quê? Para ter uma base de fé, ler a Bíblia juntos. Só é possível conhecer o Senhor vivendo na presença dEle, e nós precisamos levar os nossos a conhecer o Senhor mais e mais. Meu irmão, minha irmã, é tempo de fortalecer as bases, a começar pela nossa casa. As gerações atuais estão cada vez mais distantes de Deus, e a geração que está nas nossas casas é nossa responsabilidade. Edificarmos a base de fé daqueles que são nossos. Então, para isso nós precisamos fortalecer o compromisso, a fidelidade com a aliança que nós temos com o Senhor. Fortalecer princípios que a palavra de Deus e que nós recebemos por meio dessa fidelidade à aliança, da qual a palavra de Deus é incluída. Fortalecer a nossa vivência de fé com a nossa família. Nós só vamos colher amanhã o que nós plantarmos hoje. Não adianta esperar algo nas nossas futuras gerações se nós não plantarmos. Quero convidar você a se colocar de pé, e nós